Fala, meu povo, graça e paz. Estamos para a gravação de mais um podcast no nosso Pode Crer. Eu sou o pastor David Oliveira. Eu sou Gabriel Firmino. E vamos juntos para mais um Nossa, Pode Crer. Pode Crer. Eu tô com muita expectativa para hoje, hein? É o nosso terceiro episódio, né, David? Terceiro. E sempre alto nível. A gente já começa aquele bate-papo antes de começar a gravar. E eu sempre digo, se a gravação começasse no bate-papo, já teríamos conteúdo para edificar muita gente. Já gera muito aprendizado. Nosso primeiro episódio, a gente teve aqui o Rafael Manga. Rafael Manga. A gente conversou sobre corpo, alma e espírito. Cara, foi fantástico. Nosso último episódio, pastor, Vitor Favoreto. Vitor Favoreto, falando diversos assuntos inerentes à palavra de Deus, como a palavra de Deus vai influenciar nas nossas vidas. E hoje tá pesado aqui, tá? Tá forte. Só para você ter uma ideia, Gabriel, eu gosto tanto de receber esse conteúdo, esse alimento que nós temos aqui semanalmente, que os 2 primeiros que nós gravamos eu assisti 2 vezes cada. 2 vezes? Que fantástico. E não é na velocidade 2.0 não, né? Cara, assisti ali no YouTube, na íntegra, e ainda anotei algumas coisas, porque, cara, é fantástico. E eu não sei qual é a sua recepção, tá? Falar olhando para lá, para as pessoas que estão vendo e vão assistir, como as pessoas elas têm vindo até a gente falando que elas estão sendo impactadas com o conteúdo que estão sendo abordados aqui, gerando crescimento, e esse é o nosso propósito, né? Esse é o propósito. Falar de fé atrelado a negócios. A crescimento, né? Essa mudança de mente, tudo que pode impactar corpo, alma e espírito na nossa vida com Deus, na nossa vida secular, porque você fez um parâmetro sobre isso, se eu não me engano, no primeiro episódio, que não tem essa distinção, cara, é uma vida só. Não tem vida secular e vida religiosa. Não né? existe. É uma vida só. E hoje o nosso convidado, ele é gabaritado para falar sobre esse assunto, as 2 conexões, porque ele respira o evangelho, tá? Ele respira o evangelho, não só levando o evangelho para o mundo dos negócios e trazendo o mundo dos negócios para dentro do evangelho, mostrando que as 2 vidas são uma só e tudo quanto a gente deve fazer é para glorificar a Deus. Fantástico, hein? Então vamos embora, sem delongas, apresentar ele, mas antes... Não, hoje o privilégio é meu. Eu não vou deixar você fazer isso. Vou te fazer só um pedido. Eu vou olhar para lá. Isso. Antes de você fazer o que você está querendo fazer, pede a galera aí para se inscrever no nosso canal. É isso aí, ó. Você que está assistindo, que viu os outros vídeos, caiu aqui de paraquedas no nosso canal no YouTube, não deixa de clicar aí para se inscrever no nosso canal, clica no sininho, acompanhe, vai nas nossas redes sociais. Qual é o nosso Instagram do nosso podcast, David? Podcrer.2025. Já fala o seu logo também. @pastor David Oliveira. O meu Instagram, eu, Gabriel Firmino, vai ser sempre um prazer ter vocês no nosso dia a dia e não deixa de nos seguir. Agora que eu vou para... Vai lá, mata a sua vontade. Vamos lá, solta essa vinheta abençoada aí. Excelência, hoje a gente está aqui com um grande amigo, um amigo particular, tá, David? Rafael D'Angelo. Que já é um amigo meu também. Já é um amigo. Muito obrigado, a honra é minha. Seja bem-vindo, Rafael, no nosso Pode Crer. Uma honra ter você aqui hoje. A honra é minha que tá nessa mesa aqui, como a gente estava falando no começo, né? Mesa é onde a gente realmente edifica, onde tem um prazer de poder falar. E eu estou com muita expectativa e muito alegre de poder ter sido convidado a conversar com vocês 2 e poder falar um pouco do que a gente acredita, do que Deus fez em nossas vidas e como Ele impacta a minha e a vida de quem está por perto. Amém. Rafa, a gente tem tido 3 grupos distintos que têm nos acompanhado. O primeiro grupo é o grupo que já segue o pastor David, que é um grupo extraordinário, pessoal muito envolvido na rede social. Tem outro grupo que me segue e um grupo que segue só o podcast, que acompanha aqui o nosso material. Queria que você se apresentasse para as pessoas falando quem é o Rafa. Posso chamar de uma forma muito carinhosa de Rafa? Eu não vou conseguir chamar aqui de Rafael D'Angelo. Quem é o Rafa? Fala pra gente aí. E o Rafa, que prazer. O Rafa é um homem de 46 anos, pai de 2 filhos maravilhosos, Júlio e Caio, casado com Tainara, engenheiro civil de formação, empreendedor de vocação, por vocação, um apaixonado pelo que faz, uma pessoa que adora se relacionar,
uma pessoa que tem uma generosidade como um DNA dele, onde o dar é muito melhor do que receber. Uma pessoa que há 3 anos foi transformada pelo nascimento através de Jesus, pelo batismo. Então, assim, a gente hoje tem um Rafa, o antes e o depois. Tem um Rafa até o batismo, que era uma pessoa extremamente alegre, continua sendo extremamente motivada, extremamente carismática, porém com vários e vários quebra-molas e dificuldades que a vida foi impondo e que eu não entendia como resolver. E o Rafa pós-batismo é um Rafa que utiliza todos esses atributos que Deus deu para evangelizar e levar a palavra de Deus aos corações das pessoas. Bacana. Poderíamos até dizer o Rafa antes de Cristo e o Rafa depois de Cristo. É isso aí. Rafa, você falou uma coisa muito interessante e eu já vou puxar um gancho aqui. Você, quando falou suas qualificações profissionais, você falou assim, empreendedor por vocação. Cara, muita gente acredita que o empreendedorismo, né, a arte de empreender, vem mais talvez de uma profissão. Cara, ele falou uma coisa fantástica. Está mais relacionado a uma vocação do que até mesmo uma profissão. Eu acho que empreender, cara, a gente pode aperfeiçoar, mas não se aprende, a gente nasce com isso. É mais ou menos por aí. O que você acha, Rafa? Eu acho que empreender é uma mistura de coragem, de quem gosta de desafios, porque empreender é um desafio constante. Ele é um desafio independente do tamanho da tua empresa, independente do seu negócio, ele é um desafio constante. Eu tive um DNA de empreendedor, eu tive um pai que saiu da curva entre os irmãos dele, do meu pai, todos foram funcionários públicos, quiseram uma estabilidade, e meu pai quis o desafio, mudou de cidade, foi o único empresário na casa, e isso trouxe para mim essa vocação e essa referência eu nunca fui um empregado, em toda a minha vida eu fui empreendedor. Então, acho que empreender é algo que realmente a pessoa tem que ter coragem, e a coragem está relacionada à fé, porque ela sozinha não faz nada, então ela tem que entender que tem que ter um direcionamento. E ter vontade de acontecer, porque a vontade e a dedicação vence qualquer barreira. Se você tiver persistência e acreditar naquilo, pode ser difícil 1 ano, 2 anos, e obviamente se preparar, se especializar para aquilo, eu acho que é o caminho. O empreender te dá liberdade, te dá autoridade, te dá realização pessoal. Então são coisas que te move, que te deixa um legado bem, que para mim me satisfaz bastante. Eu fiz essa pergunta porque, cara, eu vejo muitas pessoas com grande potencial, com formações extraordinárias, mas que tentam empreender e não conseguem. Em contrapartida, também eu vejo pessoas sem grandes formações, negócios pequenos, mas que são empreendedores natos. Eu vi uma reportagem há muito tempo, não sei se vocês chegaram a ver, na Gazeta, de uma vendedora de água no sinal. Cara, me chamou muito a atenção o que eu vi. Ela vendia uniformizada, cara, gravatinha borboleta, luva na mão, uma bandejinha. Se eu não me engano, não sei se foi em Colatina, eu não me lembro agora onde foi. E cara, as pessoas paravam no sinal e viam ela com a aguinha na bandeja e comprava ali. E isso é empreender, é sair da curva. Porque todo mundo tem ali a caixinha de isopor e que está tudo certo, né? E vende a sua água ali. Mas ela fez um algo a mais. Então eu digo o seguinte, pro vendedor de água de coco, de água na rua, o cara que tem um negócio grande ou pequeno, a veia de ser um empreendedor é o que muda tudo. E eu acho que isso está muito fora daquela casa ali do conhecimento que adquire, até mesmo da formação que tem. Eu acho que isso está no DNA. O que a pessoa faz ao longo da vida é aperfeiçoar isso. É trazer elementos que vão aperfeiçoar e torná-lo cada vez um empreendedor mais forte, mais incisivo. Mas se não tiver, Rafa, essa coragem que você falou, essa determinação e essa vocação, eu acho que não rompe. Eu acho que não rompe. O que você acha, Gabriela? Não, é isso mesmo, né? E empreender é tão difícil, né, Rafa? Muito difícil. Dentro do Brasil, a gente tem um percentual de empresas que fecham no primeiro ano, né? A quantidade de CNPJs que são abertos, empresas que são inauguradas, e no primeiro ano acabam por uma série de fatores.
A gente tem um problema fiscal no Brasil que acaba interferindo, uma série de outros fatores. E, de fato, tem que estar no sangue, tem que ter esse desejo, esse gás e essa vontade. Você já se identificou aqui como empreendedor, né? Desde sempre. Por vocação, desde sempre, né? Qual é o ramo de atividade? Fala pra gente. Então, atuo desde sempre também no ramo da construção civil, no ramo do mercado imobiliário. Venho de uma família do ramo também. Meu pai foi um empreendedor bem relevante. E eu comecei a minha empresa em 2011, construindo imóveis. E o que eu vejo também que correlaciona com isso? Você empreender, você tem que fazer algo a mais. Se você quiser romper, se você quiser vencer, você tem que fazer o entregar a mais, o que chama no marketing de over-delivery. Você tem que fazer algo a mais do que o cliente está esperando. E a gente, desde o início, sempre praticou isso. A gente nasceu com uma empresa chamada Ecovila, em 2011, onde a gente iniciou já sendo premiado como empresa ecológica, prêmio de sustentabilidade pelo mercado imobiliário. Então, assim, a gente sempre entendeu que a gente tem que fazer algo. Eu, na minha concepção, as moradias que a gente sempre fez é uma moradia que eu moraria com todo o prazer. Eu não faço uma moradia que é para vender. Eu faço uma moradia para mim e que automaticamente ela serve para o próximo. Então, quando a gente segue a teoria de fazer o próximo aquilo que a gente deseja para mim, é mais ou menos isso que eu faço no meu mercado. Eu tento fazer o melhor que eu posso dentro da construção para que isso reflita tanto na vida das pessoas e, eventualmente, na minha satisfação. Então, o meu ramo é o mercado imobiliário, é desenvolver produtos no mercado imobiliário. Temos experiência já de condomínio de casas, prédios, tanto horizontal quanto vertical, obras comerciais, e esse é o nosso nicho de atuação. Bacana. Eu tive o prazer de ir na inauguração de um empreendimento dele lá na Praia do Lé. Isso aí. Eu fiquei encantado com o produto que foi entregue, tá? E o que mais ainda me impactou foi a festa de inauguração, onde estava ali distribuindo as chaves, era a entrega dos imóveis, né? Um imóvel de alto padrão lá na Praia do Lé. Ele tem cara de surfista? Tem. Lá eu tive o prazer de conhecer os amigos de surf dele, né? Hoje você não consegue muito, né, tá ali, eu tive o prazer de conhecer. E o que me impactou foi que na festa de inauguração ele fez um culto lá, né? Ele trouxe Deus para dentro do ambiente, né? E você disse aqui que você tem um lapso temporal pequeno de conversão, né? Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa conversão, como que Deus abriu os seus olhos para o Evangelho? Olha, isso daí até hoje eu fico constrangido como é que Deus me escolheu, porque eu não tive histórico, não tive base, não tive DNA e genética em casa de evangelho, mas eu comecei a buscar Deus inicialmente através de entender um pouquinho de Israel. Aí eu queria entender um pouco de Israel, um país tão pequeno que faz tanto estrago, no bom sentido, no mundo, tem tanta tecnologia, tanta coisa, eu falei, vou começar a estudar um pouco. Aí comecei a ler o Velho Testamento por conta própria. Sem ser convertido, você já começou sem a ser convertido. Eu comecei a ler o Velho Testamento. Nesse tempo, eu recebi 2, 3 louvores de uma pessoa, que eu não me recordo quem, coisa do céu, e eu comecei a viajar a trabalho para uma obra que a gente tinha em São Mateus, e nesse intervalo de viagem eu botava esses 2, 3 louvores, eu ia chorando daqui até São Mateus e voltava chorando de São Mateus para Vitória. E eu não chorava aproximadamente há 20 anos, que eu não tinha um choro tão gostoso como aquele choro. E eu não entendi o que era, mas eu sentia um amor pelo aquele momento, que eu comecei a até ter prazer de ir para São Mateus, de tão gostoso que era aquele momento com apenas 3 louvores. Não tinha conhecimento de Espírito Santo, não tinha conhecimento de nada com relação ao que a palavra nos ensina. Mas continuei lendo o Velho Testamento. Quando eu terminei de ler o Velho Testamento, eu fui impactado pelo Tiago Brunet. E aí o Tiago... Grande referência. E aí o Tiago Brunet mencionou sobre uma viagem para Israel. Falou, olha, nós estamos aqui para uma viagem de negócios e de espiritualidade. Dubai e Israel. Eu, em 3 dias, faltando 3, 4 dias para a viagem, eu comprei, na fé também. Fui assim, o único que eu cheguei que não era crente no ambiente. Então, eu cheguei numa excursão de 40 pessoas, sendo 39 crentes, e Rafael, o único que não era crente, que nunca tinha entrado nem numa igreja. Eu nunca tinha entrado nem numa igreja, nem tinha... A minha esposa não sabia nem o que eu estava indo fazer. Porque eu falei para ela 2 dias antes, estou indo para Israel, estou indo para...
E aí, fui. Cheguei lá, comecei a ter experiência de oração, nunca tinha orado na minha vida. Eu lembro nos 2, 3 primeiros dias que a gente fazia um círculo para orar, na hora que chegava na minha vez, eu falei, pula, pula. Eu vou orar não sei orar. E um monte de gente orando com um fervor, com aquela coisa linda de ver. Eu falei, pode pular. Na hora que eu já ficava nervoso quando chegava a minha vez para falar em orar. E aí eu fui sendo... Ali eu fui vivendo esse mover de Deus, fui vendo o quão maravilhoso é estar em oração, estar em busca da palavra. Fui batizado no Rio Jordão. Que bacana. Então, Deus foi tão bom comigo que Ele não só segurou a minha vida, porque eu tive vários acidentes durante a minha vida. Eu fiquei em coma 2 vezes, uma foram 10 dias de coma, sem sequela, sem nada. Então, Deus me protegeu tanto, e quando Ele resolveu me colocar no lugar que Ele queria, Ele me colocou em alto estilo, sendo batizado onde Jesus foi batizado e por pessoas extremamente respeitadas. Então, assim, saí daqui sem saber o que era ser crente, ser evangélico, e voltei apaixonado de uma forma assim. Entrei na igreja, cheguei aqui num sábado, no domingo eu estava dentro da igreja, num culto de quase 5 horas. Foi um dos maiores cultos que eu já vi na minha vida. Enquanto minha família não estava entendendo nada, todo mundo... E eu, aquilo dali... Foi, como se diz, amor à primeira vista. Não foi nem um amor, foi uma conexão muito forte. Sua família também não era convertida na época? Não, ninguém nem falava de Deus na minha casa. E aí você chegou e falou, vamos para uma igreja. Vamos para uma igreja. E aí passei um ano sendo o sacerdote da casa. A pessoa que brigava com a mulher para ir para a igreja, porque ela queria sair tarde e eu queria ser o primeiro a chegar na igreja. Os filhos não queriam ir, eu vamos. E foi indo, foi insistindo. Casei de novo. Depois que eu vi essa frase aqui, foi a frase que eu mais tenho dentro da minha vida, que é Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declarei isso para Deus e hoje está minha esposa servindo na igreja, minha filha, meu filho, eu. Então, o processo de transformação iniciou por mim, mas hoje a casa toda está transformada e vivendo esse amor lindo que é o amor de Deus. Cara, que história diferente, História né? linda, né? Converteu... a chama começou a queimar e acender durante os louvores que ele recebeu. E olha que interessante, ele nem lembra quem enviou os louvores para ele. E isso nos mostra que o importante não é quem semeia. Lembra da parábola do Quem semeador? leva a semente não interessa, O né? semeador saiu a semear. O semeador na Bíblia não tem nome, porque o semeador pode ser eu, pode ser Gabriel, pode ser você, pode ser várias pessoas. A semente, sim. A semente, quando ela encontra um solo fértil, ela vai produzir e vai dar frutos. Então, um semeador qualquer lançou uma semente, essa semente encontrou um solo fértil, te quebrantou na presença de Deus. Você encontrou ali o vídeo do Tiago Brunet, foi para Israel, ali o Espírito Santo já fez a obra, você se batizou, voltou, se posicionou como um sacerdote, porque existe isso também. A grande dificuldade que eu vejo que muitos homens têm é esse posicionamento sacerdotal dentro de uma casa. Porque Deus nos habilitou como sacerdotes para que nós trouxéssemos instruções espirituais para a nossa família. E hoje a gente vê o inverso, e nada contra, muitas mulheres se levantando como mulheres de Deus, intercessoras de seus lares, lutando pela salvação dos filhos, do próprio esposo. Mas quando encontramos um posicionamento diante de um homem, trazendo para o seio da família o princípio do sacerdote, o caminho vai numa direção... Vai fluindo. Então, hoje, o resultado disso, né, segundo as palavras do próprio Rafa, hoje ele é um apaixonado por Cristo, prazer em servir, e não só o Rafael, toda a família foi moldada por isso. E cara, que história fantástica. E hoje vocês servem na igreja, o que você faz, qual igreja que você é. Continua contando, porque a história está muito boa. E falar da igreja, então, aqui meu coração até treme. Eu sou apaixonado pela minha igreja. Fazer uma observação, como é que Deus faz as coisas tão certas. Eu, quando voltei de Israel, o pastor Dário, que é o pai do Tiago Brunet, falou, olha, você que acabou de ser convertido, não deixe de congregar, busca uma igreja, não fique sozinho. Tá bom. Quando a gente estava voltando, o avião deu uma chuva tão forte em São Paulo, tão forte que o avião nosso não parou em São Paulo, foi parar no Rio.
E aí, em função disso, a gente ficou preso dentro do avião umas 4 horas, porque eles pensavam em voltar para São Paulo, mas não voltaram e tudo isso. E aí, nessa que terminou esse estresse, quando a gente saiu, tinha uma pessoa nesse voo que estava vindo para Vitória. Só que ele ia descer em São Paulo, ia pegar o voo dele, ia pegar o meu e a gente não ia ter conexão nenhuma. Só que através da confusão que foi gerada, a gente criou uma conexão. Essa pessoa pegou um táxi para Vitória, eu ouvi ele falando, ele me ofereceu, quer vir comigo. E nessa ele falou, olha, tá tendo uma conferência profética e eu tô te convidando para você nessa conferência profética. Isso era a gente voltou na sexta de madrugada, chegou aqui no sábado, a conferência era no sábado. Falei, cara, eu não vou aguentar aí que eu tô muito cansado, mas eu vou no culto amanhã. E esse culto é a igreja que eu sirvo hoje, que foi a Ives, e que é a igreja de Vitória do Espírito Santo, uma igreja que tem a matriz em Vila Velha. E através dessa confusão no avião, foi que eu tive uma igreja escolhida por Deus para eu servir. E eu sou extremamente apaixonado pela igreja, não pelos homens, mas pela presença que Deus tem naquele local. Então, não é pelo... Obviamente, a gente gosta dos pastores, respeita, mas a adoração e o motivo maior é a presença de Deus na casa. Então, hoje eu sirvo na Ives, a minha esposa também, somos voluntários, somos do estacionamento, somos do Ives Action, que é social, estamos envolvidos com obra da igreja. Então, a gente realmente hoje entendeu que quando a gente trabalha para Deus, Deus trabalha para a gente. É isso que eu tenho vivido. Cada vez mais eu tenho conseguido me desapegar do mundo material e Deus tem agido mais no tempo dele. É isso que a gente tem que entender, que às vezes a gente quer que a resposta seja fiz uma ação para Deus, ele me responda agora, não. Mas quando você deixa ele agir, quando vem muito melhor do que você estava imaginando. Sim, e a gente não precisa nem preocupar como e quando a resposta vai vir. É só se posicionar no centro da vontade dele. Descansar, né? Descansa que o que não chegou é porque não era para chegar. Isso Você aí. pensa assim, Gabriel? É isso aí. O que não chegou não era para chegar, então descansa o Não era coração. pra ser, né? E o que chegou de fato era para ser. E esse entendimento de se estar no centro da vontade de Deus é o que faz toda a diferença. Eu achei bacana ele falando que serve ali no estacionamento, lá na plenitude, de vez em quando a gente... Domingo agora, por exemplo, o pastor Cleiton, ele é grandão. Inclusive, quero mandar um beijo aí para todos vocês da plenitude, não posso perder essa oportunidade, né? Os meus irmãos ali, os meus amigos, os líderes. O pastor Cleiton pegou o colete, cara, do estacionamento. Cheguei pro culto e ele já estava lá com o colete. Cara, eu vou servir aqui um pouco hoje. E eu já fiz isso numa outra ocasião. Nós temos ali o drive-thru da oração. E quando chega ele, os pastores, nós somos os primeiros a pegar o colete, porque enquanto as irmãs estão orando, a gente quer servir, a gente quer parar os carros, fazer essa abordagem, porque eu entendi que o princípio do servir, ele é independente da nossa posição no reino, cara. Todos foram chamados para servir, inclusive Jesus foi o maior exemplo de servir, de serviço. Claro que Deus ele vai direcionando cada um para uma área, mas quando nós entendemos que o servir ele é independente da nossa condição acadêmica, financeira, mas o servir é para todos. E o Evangelho, uma coisa que você disse há muitos anos atrás, e eu carrego isso comigo como primícia máxima, o Evangelho ele é o único núcleo, sei lá assim que eu posso dizer, que coloca todos os homens no mesmo ambiente, na mesma prateleira diante de Deus. Né? Nos tempos da Bíblia, da igreja primitiva, o patrão e o escravo estavam no mesmo ambiente, assentados na mesma mesa, ouvindo a mesma palavra, servindo o mesmo Deus. É uma frase que eu sempre repito em várias ministrações, né? O evangelho ele tem o poder de juntar o doutor, poliglota, aquele que viajou por diversas nações, que tem um passaporte carimbado em diversas nações que ele entrou, e ele coloca no mesmo ambiente com o iletrado, com as pessoas que ocupam, né, os cargos que para a sociedade não tem grande valor, pessoas que às vezes nunca saíram da própria cidade, né, não foram para outros ambientes, e elas estão nesse ambiente escutando a mesma palavra, louvando o mesmo hino, né, sentindo o mesmo espírito. É só o evangelho que tem esse poder. E pegar um gancho aqui para a gente ir discorrendo e seguir, o Rafa falou sobre... Como foi sua frase? Quem trabalha para Deus... Deus trabalha para você. Deus trabalha, né? E o David disse sobre o serviço, né? Serviço. Tem um texto que eu gosto muito. O texto, Petros, está lá quando Jesus está em Cafarnaum. Você já ouviu falar de Cafarnaum, Petros?
E Não. eu já fui lá. Você já esteve lá já, né? Fui lá na casa que a sogra de Pedro foi curada. Olha só que interessante. Aí é bacana, hein? Mandou, vamos lá. Combinadíssimo. E ele vai levar a gente. Vai levar a gente. E aí Jesus está lá, os cobradores de impostos vêm para cobrar o imposto, que não era devido para Roma, não era para o Império Romano, era para a manutenção do templo. Pedro está do lado de fora da casa, Jesus está do lado de dentro da casa. Eles perguntam para Pedro se Jesus ia pagar o imposto devido, né? Aí Pedro entra dentro da casa, antes dele perguntar a Jesus se ele ia pagar ou não, Jesus já antecipa ele e fala, Pedro, vai lá pescar. Vai pegar um peixe, porque dentro da boca do peixe vai ter uma moeda. E aí, quem era alvo da cobrança do imposto? Era Jesus. Jesus. Só que como Pedro se dispôs a trabalhar para Jesus, para ir pescar e se envolver com as necessidades do ministério de Jesus, Jesus pega e fala, você vai pagar o imposto devido por mim e por ti. Né? Olha só. E eu tenho experimentado isso. Eu sei que você também tem experimentado e você também tem experimentado isso. E aí, aproveitando esse leque, como que é a vida do Rafa como empreendedor, crente agora, salvo em Cristo? Qual é a conotação dada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida empresarial? Pegar um gancho, porque a gente fala aqui sobre fé e negócios, né? Atrelando esses dois universos. Exato. Qual é a influência tua do evangelho para o mundo dos negócios? Nossa, hoje é 150%. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito controladora, muito perfeccionista, muito exigente e achando que eu tinha um controle de alguma coisa. Hoje o Rafael, ele é uma pessoa que faz as mesmas coisas que antes, mas flui melhor, espera o tempo, porque é o que você falou, né, pastor? Tudo é no tempo de Deus. Então, quando você se coloca realmente, de fato, na posição de filho, e quem lidera é o pai, a gente entende que se ele está em qualquer direção que eu for, é sobre a tutela dele e, principalmente, ele já sabe o meu amanhã. Então, se está ruim hoje, é porque amanhã ele já sabe que vai ser melhor. Então, hoje, assim, Rafael é um empresário extremamente motivado, extremamente confiante, mas entendendo que tudo vem dele e tudo é para ele. Então, se eu recebo um não, obrigado, Deus. Se eu recebo um sim, obrigado, Deus. A minha oração diária que seja feita sempre à vontade dele. Então, fica fácil. Eu falo para as pessoas que conhecem, que olha, você ainda está reclamando, não sei de que, é tão fácil você ter um pai maravilhoso que sabe de tudo. Quando você reconhece isso, fica fácil a vida, porque o não é bom, o sim é bom, a dificuldade é passageira, a vitória também é passageira. Então, eu sinto que o que mudou na minha vida foi essa questão de ser mais leve, respeitar mais o tempo das coisas, ser um pouco mais compassivo com as pessoas, se posicionar muito no lugar dos outros e tentar entender qual é a dor das pessoas. Então, é viver o evangelho de fato, que é amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Com esses dois ensinamentos aí, nossa vida muda de uma forma tremenda. E eu vou fazer só uma observação quando a gente fala de amar a Deus acima de todas as coisas. Eu fiquei tão feliz esse ano, porque a gente é pai, e eu, durante a minha vida, antes da conversão, eu viajei, eu acho que por uns 15 a 16 países para surfar. Eu nem mencionei, eu era um surfista ficcionado. Rapaz. Era um surfista ficcionado. Antes da conversão, era um surfista diário. Fui morar na Praia do Lé para surfar todo dia. Já fui também muito de sair à noite do mundo noturno, envolvido com festa. Fui presidente do diretório de faculdade e tudo sempre muito envolvido com atividades do mundo. Mas eu estava falando sobre amar a Deus, aí eu viajei esse ano com a minha família. Só que eu viajei com meu pai, meus 2 irmãos e meus 2 sobrinhos. Aonde que eu tive a certeza que eu estou no caminho certo com Deus? Foi a primeira vez que eu senti saudade, os 10 dias, mais de Deus que dos meus filhos, porque eu chorava de desespero por um culto, por uma oração. E eu não tinha isso pelos meus filhos mais. Não desmerecendo, mas é o que a palavra nos ensina. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E isso não vem do nada. Isso só vem com busca, com relacionamento, com entrega. E ali eu falei, nossa, obrigado, estou chegando, estou mais perto de ti, Pai, porque agora eu sei que eu... Isso é fantástico. Quando o amor que nós temos a Deus, nós entendemos em qual nível Ele está nas nossas vidas, tudo começa a fazer sentido. Nós passamos a amar a palavra dEle,
nós passamos a compreender o sim, o não e o silêncio, porque eu entendo que Deus responde de 3 formas, assim como um pai responde para um filho, né? Eu acho que se a gente quer medir o amor de Deus por nós, o exemplo mais clássico, talvez, que nós podemos ter, embora muito raso diante do amor de Deus, é o amor de um pai para um filho. Isso aí. Né? Você tem lá seus 3 filhos, você tem 2, eu tenho 3, já tenho netos. Mas tem momento que, por exemplo, vou pegar o exemplo da Sara e do Caleb, que são os mais novos. Né? Eles ainda não têm entendimento de muita coisa, do que faz bem, do que faz mal. Então, tem momentos que eles me pedem coisas que eu tenho que falar não. Mas o meu não para eles é uma resposta de amor por eles. Você não vai comer isso agora, porque isso vai te fazer mal. Deus é da mesma maneira. Tem momentos que Deus vai falar um não para mim, porque eu não consigo enxergar o resultado do que aquilo pode trazer na minha vida amanhã. Deus já enxerga esse resultado. Tem momento que eu peço algo para Deus, assim como os meus filhos pedem para mim, que eu falo, ok. E quando eu dou uma resposta positiva de imediato, eles até assustam, né? É sério, pai? Porque filho está acostumado a ouvir mais não do que sim. Porque tem uma tendência a pedir mais aquilo que não é saudável do que aquilo que é saudável. Então, quando você fala um sim de imediato para o filho, ele até assusta. É sério isso? Mesma coisa a gente para Deus. Então, o sim de Deus é a resposta. Mas também Deus trabalha no silêncio. Às vezes eu estou ocupado fazendo algo até em prol do meu filho, ele está ali, pai, está pronto, quer ver? Não sei se vocês passam por isso. Quando você viaja de carro com o filho, ele fica, é só meu filho que fica perguntando se está chegando? Tá chegando. O de vocês também? Toda hora. Tá chegando, pai? E tem hora, cara, que eu tô tão cansado de responder que tá longe, que eu fico em silêncio, eu já não falo mais nada. Cara, eu vou deixar ele no silêncio, no vácuo, para ele aprender a esperar o tempo certo. É assim com vocês? Sim. Igualzinho. É a mesma Igualzinho. coisa? Isso aí. E o silêncio de Deus também é a resposta. E eu entendo da seguinte forma, deixa eu trabalhar do meu jeito. Porque você está muito precipitado, está muito ansioso. E ansiedade é o quê? É excesso de futuro. A gente está sofrendo pelo que nem aconteceu. Então, quando entendemos que o amor a Deus, Rafa, nós definimos esse amor como o nível mais alto da nossa expressão a Ele, do nosso entendimento de tê-lo como um pai nas nossas vidas, tudo, Gabriel, começa a fazer um sentido diferente. Tudo muda. É por aí, A vida se torna outra, né? Quando ele assume o centro dele, né? E isso interfere também na vida empresarial, a vida como empreendedor. O Rafa tem uma qualidade que ele também é mentor de outros empresários, né? E aí, antes de eu pegar e tentar arrancar, sugar de você algumas dicas aí inerentes ao mundo empresarial, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar a sua presença aqui. O tempo e a presença ilustre. Essas dicas. Mas eu queria, David, fazer uma conexão e ouvir o Rafa e depois te ouvir, para a gente tratar a prosperidade do crente envolvendo o segmento de atuação, né? Seja como empresário ou qualquer área, né? É uma palavra que está muito em voga, né? A gente tem um preconceito da sociedade quanto ao crente, né? E esse preconceito ele é um preconceito velado que vem ao longo do tempo, da história da igreja. Né? Antes se dizia que os crentes só ocupavam as classes mais inferiores dentro da pirâmide da sociedade, menos favorecida, né? A gente não tinha, de fato, crentes em lugares de evidência, né? O censo até apontava isso dentro de um contexto, né, social, de que crente era aquele que não tinha ensino superior, o crente é aquele que era iletrado, era analfabeto, por ser analfabeto, por não ter acesso à educação, ele se tornava crente. Quando se tornava crente, tinha acesso à informação, ia para a faculdade, deixava de ser evangélico. Esse quadro ele mudou. Né? Hoje, eu, pelo menos, dentro do contexto que eu estou inserido, vejo pessoas com evidência na sociedade e que professam a fé e não negociam a fé que eles professam. Né? Eles cumprimentam paz do Senhor aonde quer que esteja e fala de Jesus e está tudo bem. E a sociedade ela veio absorvendo isso. E como que você enxerga a prosperidade do crente? O que é prosperidade para você? A gente estava até conversando isso mais cedo, né? Para minha opinião, prosperidade é você ser feliz com o que você tem. Isso não quer dizer que você não vai ter ambição.
trazendo para o meu caso, esses dias eu estava me questionando, porque a gente fala tanto em prosperidade, e atualmente a gente tem misturado tanta prosperidade com dinheiro, com ter dinheiro, com ter bens materiais, que a gente às vezes tem um risco de começar a questionar a promessa na tua vida, ou a questionar a Deus. Por que eu não sou próspero se eu sou crente, se eu caminho conforme a tua vontade? Por que eu não... E aí ele começa a condicionar a prosperidade e o dinheiro. E aquilo pode decepcionar, pode frustrar. Eu comecei a refletir sobre isso internamente. Falei, gente, como é que eu não sou próspero? Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho 2 filhos com saúde, eu tenho saúde, eu estou em condições perfeitas de orar, de trabalhar, de batalhar. Eu tenho uma família, eu tenho casa, eu tenho ótimos amigos, eu tenho liberdade para fazer tudo que eu preciso. Então, eu acho que se a gente começar a identificar que prosperidade é um conjunto de fatores que você só vai atingir se você for grato. A prosperidade, na minha visão, está muito ligada à gratidão. Gratidão. Quando você é grato, você começa a entender que você é próspero. E aí isso parece que é uma esteira. Aí começa a coisa a melhorar na tua vida. Quanto mais grato você é, mais você começa a prosperar, porque você não reclama menos, porque você reconhece mais bênçãos durante o seu dia, e aquilo vai só melhorando e multiplicando. Então, assim, prosperidade para mim é isso, é você ser grato. Que você falou, quando você é grato, você acaba sendo generoso. Porque você entende que quando você é grato, nada é teu, tudo você está dando obrigado, tudo você está agradecendo. E é isso, a gente não se apegar estritamente ao material. É ter um equilíbrio entre o material, entre a família, entre o espiritual. Quando a gente consegue ter esse equilíbrio aqui, você está próspero e não tem muito mais que exigir a não ser a volta. E está muito relacionado à nossa satisfação naquilo que vivemos e fazemos, independente do que seja, né? Quando falamos do assunto prosperidade, eu até acho, Gabriel, que o que gera esse bloqueio na mente das pessoas é esse falso entendimento, como o Rafa muito bem explicou, a respeito do dinheiro. Porque o que Jesus disse a respeito disso? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Jesus não disse que o dinheiro é o problema, mas o amor a ele. Porque o amor ao dinheiro está relacionado ao quê? Ao pecado da avareza. Porque o avarento, ele não consegue pensar no próximo. O avarento, ele só quer para ele. Ele só quer acumular para ele. Aquele exemplo que Jesus deu daquele homem, né? Que ele olhou para os celeiros dele e falou assim, eu vou destruir os meus celeiros, vou construir os mais amplos, vou estocar nos meus celeiros e vou dizer para minha alma, come, bebe, folga e regala-te. Porém, naquela noite ele escuta uma voz, louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tens preparado. Jesus disse o seguinte, ele traz um exemplo de um homem que só se preocupava com as coisas dessa terra e esqueceu de se preocupar com a eternidade. Agora, vamos lá. Vamos entender, eu gosto muito desse texto, Gabriel. Você pregou o sermão disso aí, eu lembro até hoje. Você lembra até hoje? Eu preguei um sermão sobre esse texto. Acho que foi o seu melhor texto. Tem muitos anos isso. Acho que eu vou até pregar ele de novo. Muito bom, muito bom. Mas o que eu aprendo com isso? Qual o problema em a pessoa ter um determinado espaço de estoque, enxergar que o que ele está produzindo está além do que da capacidade de armazenar, ele decidir ampliar a capacidade de estoque para poder estocar mais e criar um plano de aposentadoria. Não há problema nenhum nisso. Até aí está tudo certo. Então, qual era o problema desse homem que Jesus traz desse exemplo? É que ele só pensava nele, nos planos dele não tinha lugar para o próximo e nos planos dele também não tinha lugar para a eternidade. Então, quando ele ouve aquela voz de censura chamando ele de louco, é porque não tinha lugar para o próximo, ele só pensava nele e não tinha espaço para a eternidade. Quando nós entendemos que podemos crescer, avançar, prosperar nos nossos negócios, nos nossos empreendimentos, e quando eu falo de prosperar e avançar, acaba que o dinheiro também está relacionado, ganhar dinheiro na construção, ganhar dinheiro na advocacia, ganhar dinheiro naquilo que faz, na venda de um livro, não tem problema. O problema é quando não há espaço para generosidade, para gratidão a Deus e o maior cuidado de todos, a nossa vida eterna. Quando tem lugar para esses 3 elementos, meu irmão, pode prosperar, pode ganhar seu dinheiro, você vai ser grato a Deus. E eu estou muito falante hoje, eu vou pegar um outro ponto aqui também, que eu sei que nós temos aqui um pastor, um servo apaixonado por Deus. Muitas pessoas falam assim, eu sou próspero e não preciso devolver meu dízimo. Cara, o dízimo está totalmente relacionado à gratidão. Nós falamos um pouquinho sobre isso antes de começar a gravação.
está relacionado à nossa gratidão a Deus. Se eu sou grato a Deus, eu não tenho problema também em pegar uma parte ali e entregar para a manutenção da obra, para o cuidado da obra, para o crescimento da obra, porque isso também está relacionado ao servir. O avarento não, cara. O avarento ele não consegue pensar assim. É sempre o meu dinheiro, para onde vai o meu dinheiro, o que vão fazer com o meu dinheiro. Eu vou abençoar fulano, mas o que ele vai fazer com o meu dinheiro? Então, quando a pessoa só tem um olhar para ele perde o foco do reino de Deus. É isso aí. É por aí, Gabriel. É isso aí. E o Rafa tocou no assunto interessantíssimo, que é a gratidão, né? Tem um pastor que eu gosto muito de ler o material dele, John Piper. John Piper, fantástico. John Piper ensina sobre a satisfação em Cristo. Acho que está muito atrelado a isso que você disse, né? É a nossa satisfação em Deus e não naquilo que Deus pode nos dar. Às vezes as pessoas elas se aproximam do evangelho como se o evangelho pudesse nos dar alguma coisa, quando o evangelho ele já nos deu algo que é mais precioso, né? E às vezes a gente fica tão focado naquilo que a gente não tem, e esse desespero em buscar o que nós não temos anula em nós a gratidão por aquilo que nós já temos, Perfeito. que envolve principalmente a salvação. Aí eu sempre digo, as pessoas usam o evangelho como fosse um amuleto. Eu brinco, né? O gênio da lâmpada mágica. As pessoas procuram o evangelho como se ele fosse resolver problemas inerentes àquilo que eu quero comprar, um carro novo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso não é ser próspero. Prosperidade não é ter coisas. Prosperidade é ser. Né? E quando a gente é, as coisas elas vão vir. E aí a gente tem um caminho. Faço esse ponto para puxar o Rafa aqui. Eu quero te ouvir. Tem muita gente que nos escuta, que são empreendedores, que sonham em empreender, né? Que tem o desejo de vir para o mercado imobiliário, que tem o desejo, né, de se tornar um incorporador na área de construção. Investir, escrever um livro. Ele está falando de livro, sabe por quê? Que ele vai escrever um livro. Já está escrito. Já está escrito. Daqui a pouco tem um livro que sendo benção. lançado aí. Eu acho que vai chegar para você de presente lá, tá? Com certeza. Amém. Então, Rafa, a gente é para fazer, para ter. As pessoas focam no ter, esquece de fazer, esquece de ser. Para mim, esse paralelo é muito claro. Muito claro. Você é, você faz e você tem. Você não tem para depois fazer e ser. Primeiro, nós somos. Como empreendedor nato que você é. O que você consegue assim dizer, ó, para empreender no Brasil, para prosperar no Brasil, à luz da palavra de Deus, esse é o caminho? Forte essa. Forte. hein? Muito. Forte essa. Você viu o ponto da pergunta dele para crescer, empreender e prosperar no Brasil, No Brasil. No Brasil. diante das dificuldades, né? Mas assim, eu vejo que empreender no Brasil e empreender em qualquer outro lugar é mais ou menos É a a mesma mesma coisa. coisa. Talvez as dificuldades sejam maiores, provavelmente. Fiscal, taxa de juros, as instabilidades, tudo isso dificulta, mas o caminho eu creio que seja o mesmo. Como que eu posso dizer? O empreender aqui, à luz da palavra, eu falaria alguma daquelas características que eu até comecei a falar com você. Primeira coisa, a gente tem que ter visão. Então, você já tem que saber aonde você quer chegar, ou pelo menos o que você quer começar. Ó, eu vou querer usar a sua fala, quero postar na minha rede social. Se eu pedir uma gentileza, posso? Essa câmera aqui, ó, ela tá focada em você. Olha para ali como se você estivesse falando para milhões e milhões de pessoas, e porque é muito precioso o que você vai falar agora. Aquelas características. É, isso aí. Eu trouxe já puxei essas exatamente características para aqui, isso. E eu vou pedir a liberdade para falar alguma das coisas que em casa, no nosso momento de devocional, a gente teve como similaridade a empreender. Né? Empreender e fé é praticamente a mesma coisa. Se você não fizer algo que você acredita que vai dar certo, mesmo sem ainda ver isso acontecer, que é o que a fé nos ensina, né? Acreditar em algo que ainda não aconteceu, é a mesma coisa. Então, para você empreender, te sugiro você buscar a fé primeiro. Mas quais são algumas características que a gente tem que ter como empreendedor à luz da palavra? Eu comentei aqui com o pastor Gabriel o seguinte. A gente precisa ter visão a longo prazo. Então, se você vai começar algum negócio, você já tem que ter o seu caminho mais ou menos mapeado. Talvez você não precise ter todo, mas hoje, quando você sai de casa para ir para um local, você tem um GPS, você tem um Waze que te direciona no caminho. Então, você já tem que ter uma visão de longo prazo. E eu fiz uma correlação para ele, que você vê trazendo para a fé.
quando você vai... O Josué e Caleb, quando foram entrar na Terra Prometida, eles foram os únicos que tiveram uma visão diferenciada de todo mundo. Eles tiveram uma visão onde todo mundo viu gigantes, eles viram uma terra que emana leite e mel, né? Perfeito. Então, uma das características que eu acredito para um empreendedor de sucesso é uma visão. A outra é a capacidade de executar. Isso é essencial, porque no mundo de informações hoje, que a gente é encharcado de informações, de cursos, de mentores, de ideias, de todo mundo no Instagram te mostrando o sucesso. Se você só tiver ideia e não agir, outros passarão na tua frente e você vai passar a tua vida pensando. Então, capacidade de execução. Trazendo a luz da palavra, eu venho trazer a Noé. Noé, numa época que não chovia, numa terra que não existia conversa de chuva, Deus manda ele construir uma arca, ele fica 100 anos construindo uma arca. O que é a obediência e a capacidade de execução, onde as pessoas não acreditavam no que ele estava fazendo, mas ele executou. E, no final, ele colheu todo o fruto de ter executado. Então, a gente falou de visão de longo prazo, capacidade de execução. Outro ponto, resiliência. Suportar fracassos, rejeições, né? A gente teve outra pessoa também, outro grande herói da fé na Bíblia, que foi Jó, que tem uma história de suportar todas as adversidades que o diabo fez na vida dele com permissão de Deus, mas ele persistiu, continuou e venceu, recebendo tudo em dobrado. Então, visão a longo prazo, capacidade de executar, ação, resiliência, inovação e criatividade. Uma coisa que eu falo muito é que para você ser criativo, você não tem que ser fora da curva, você não tem que ser diferente de ninguém. Todo mundo tem criatividade, isso é um dom de Deus. Você só precisa fazer, pensar, ajustar. Então, inovação e criatividade é pensar fora da caixa. Como o meu empreendimento é um empreendimento nichado. Eu fui fazer um condomínio para surfista, onde nunca existiu um empreendimento no bairro, onde ninguém acreditava. Então, eu tive uma visão que ninguém teve, eu tive uma ação que ninguém teve, eu tive uma resiliência para concluir esse empreendimento, que também foi fruto de muita fé, e tive inovação e criatividade. Eu trouxe um produto que nunca existiu. Nunca existiu, talvez, no Espírito Santo e poucos no país, que é um produto específico para surfista. Eu digo o seguinte, hoje existem alguns empreendimentos que é piscina de ondas para surfistas. Ali é o primeiro empreendimento que tem uma piscina de ondas natural para surfista. Você não precisa de pagar e você não depende de motor, você só depende da vontade de Deus de ter onda todos os dias. Então, inovação e criatividade, quando a gente traz para alguma história da Bíblia, quem teve muita inovação e criatividade? José. José foi o homem de empreendedor visionário. nato, estocou quando era necessário, se precaveu, teve uma visão diferenciada da época. Então, recapitulando, nós falamos em visão, capacidade de execução, resiliência, inovação e criatividade, capacidade de liderar. E o que é capacidade de liderar? Não quer dizer que você tem que ser algum líder nato. Você precisa ouvir. Você precisa conversar. Liderar nada mais é do que você entender as qualidades e as dificuldades de cada um e saber encaixar. As pessoas podem ser muito melhor do que você naquilo que fazem, mas você só precisa ser um gestor daquelas pessoas. Eu faço uma analogia de um técnico. O técnico de uma seleção brasileira não é o melhor jogador de futebol. Só que ele tem que saber encaixar quem é o jogador para aquele jogo, quem é o melhor jogador para aquela condição. Então, capacidade de liderança. Outro ponto para a gente fechar é um ponto muito falado hoje, que é foco no cliente. Esse é o grande diferencial. Quando a gente começou a conversa falando em fazer mais do que o esperado, nada mais é do que pensar no cliente. Nada mais é do que quando você fazer um empreendimento de casas para o surf, você fazer junto com o empreendimento, você além de entregar a casa, entregar uma comunidade. Você entregar um empreendimento com
uma identidade visual, com um boné do condomínio, com uma camisa de surf do condomínio, com uma camisa de malha do condomínio, com um chapéu de sol do condomínio. É você entregar além do que apenas uma casa, é você criar realmente... Criar uma história. Criar uma história e deixar uma marca, porque casa por casa qualquer um faz. Agora, um lar é diferente. Então, é você ter foco no seu cliente. É você estar sempre antes do dinheiro, porque o dinheiro ele é consequência. Mas o mais gostoso não é o dinheiro, é como você vai ser lembrado quando você passar por aqui. E isso você só vai conseguir se você der foco no cliente. Fantástico, fantástico. Extraordinário. 5 pontos foram falados, né? Longo prazo, capacidade de execução, resiliência, inovação e foco no cliente. Ou seja, 5 chaves, né? 5 Os chaves. empreendedores que estão nos assistindo, inclusive nós lá na Plenitude temos um projeto para empreendedores. Eu vou fazer o recorde de toda essa fala e apresentar para eles lá. gratuitamente, né, cara? Porque o Rafael está trazendo isso para a gente aqui e isso está disponível para todo mundo nesse podcast, nessa gravação. E quanto conteúdo. Uma das coisas ali que ele foi falando, eu fui absorvendo, né? Dentro do meu entendimento, com tanta riqueza ali de coisas apresentadas, eu entendi, Rafa, Gabriel, que o empreendedor, aonde todo mundo vê problema, ele vê solução, cara. É isso aí. Esse é o segredo. Aonde ninguém vê possibilidade, ele vê oportunidade. O empreendedor, no exemplo ali de Noé, quando ele entende um direcionamento, ele não é manipulado pelo que as pessoas em volta falam. Isso não vai dar certo. Perfeito. Isso não vai dar certo. Olha os exemplos, cara. O empreendedor, ele não se abala com as derrotas que acontecem na caminhada, igual o Jó. Né? Ele está sempre disposto e preparado a dar a volta por cima. E acima de tudo, né? O empreendedor, aí quando nós alinhamos a fé, eu estou tentando absorver aí um pouquinho de cada coisa que você falou. E no primeiro ponto que você tocou sobre fé e negócio, 2 coisas que caminham juntas, né? Existe um GPS que nos dá um direcionamento. E aí o empreendedor em casa pode estar perguntando, tá, mas eu tentei, cara, de tudo e deu errado. O que eu faço? Trazendo essa analogia aí do GPS. Veio aqui, cara, um exemplo interessantíssimo na minha mente. O povo de Deus, quando sai, depois que eles passam aquele período de prosperidade no Egito, que foi trazido por José, e passam-se 400 anos, eles falam que o faraó não conhecia José, né? Quem nunca ouviu falar de José, cara? Ele ouvia falar, mas menosprezou a história de José. E quando Deus liberta o povo do Egito através de Moisés, Deus ele traça um GPS para o povo. Ele traçou um GPS de um caminho de prosperidade para o povo, através de uma liderança. Foi falado aqui. Só que chega um momento, vocês que caminham aí com o GPS falou, cara, rota incerta, não tem mais como seguir, porque tinha um mar na frente, tinha uma montanha de um lado, tinha um exército inimigo do outro. Aí vem a fé. E se tivesse um GPS naquela época, um Waze naquela época, quando Moisés tocou no mar, cara, o que ia fazer com o Waze? Recalculando a rota, o mar abriu e eles passaram. Então não tem como não colocar junto aos negócios a fé, porque quando todas as possibilidades se esgotam, se você ainda tem fé, Deus abre uma nova rota, um novo caminho. É por aí, Rafa. Total. E essa foi a história do Vila Surf. Bacana. Foi fé. É um empreendimento. Uma outra oportunidade, a gente detalha os passos a passos que a gente foi vencendo, exatamente como a abertura do mar. Quando tudo se fechou, ele vinha com uma solução. Quando tudo se fechou, ele veio. E foi assim, periodicamente. Concluindo a minha participação, eu também estou falante hoje, né? Mas estamos, né? Mas como que fluiu o papo, né? Mas dentro do que você falou, dentro do que o David falou, tem um texto que eu gosto muito. É um texto que está em Lucas, capítulo 5, que fala dessa resiliência, dessa busca de constância. É um texto, você lembra, né? O Pedro pescou a noite toda, não pegou nada. Pegou nada. Né? Então, assim... Empreendedor frustrado. Empreendedor frustrado, porque a pesca era a empresa e o negócio dele mesmo, você né? vivia disso. Vivia disso. E aí, quando ele pesca, não consegue pegar absolutamente nada, o que ele faz? Ele vai para a beira da praia ali e ele vai lavar a rede. Então, assim, ele não desiste diante da adversidade noturna que ele enfrentou. Quem lava a rede alimenta a ideia de que vai pescar no outro dia. Vai voltar. Tá difícil, mas eu vou voltar. conseguir. Se ele termina ali, deixa tudo para trás e vai embora, não acontece o quê?
o milagre de Jesus encontra ele. E Jesus encontra ele quando ele está exercendo, trabalhando a vontade de ser resiliente. Ali é nesses minutos, depois, falando, não peguei nada, mas vou continuar. Tá difícil, mas não vou parar aqui. Que Jesus encontra e faz o milagre, né? Fantástico. E a gente tem essa força de Se sermos Pedro desistisse resilientes. Gabriel, falasse assim, cara, foi o meu pior dia, eu vou para casa lamentar lá com a minha esposa. Ficou chateadinho. Vou para casa. Depois eu limpo. Ele ia perder a oportunidade. Perdi a oportunidade. Tem só mais se tiver um minuto para falar sobre esse assunto. Olha que coisa linda que eu ouvi de um pastor uma vez. Sobre a resiliência e sobre o que Deus às vezes faz a gente passar para ele se manifestar. Pedro, quando ele estava indo... Às vezes a gente tem dificuldade financeira e a gente não entende por quê. Quando ele estava indo para o templo, já na fase de Atos, ele encontra com um aleijado no caminho. Sim. E o aleijado pede o quê para ele? Uma esmola. Uma esmola. E o que Pedro tinha? Nada, a não ser a cura e o milagre. Às vezes Deus tira as suas condições financeiras para que ele possa manifestar o milagre em tua vida. Fantástico. Amém. Fantástico. Não tinha frase melhor para a gente terminar o nosso bate-papo de Culpa hoje. de quem? Do Petros, né? Porque ele já Petros, a colocou culpa é ali. sua, Petros. Ele colocou a plaquinha de 10 minutos, eu fingi que não vi, mas eu vi. Depois ele colocou a plaquinha de 5 minutos, aí ele viu que eu vi. Rafa, tem que caminhar. obrigado, irmão. Minha gratidão Que pelo isso. seu tempo, pela Obrigado qualidade da você. conversa. Você é um cara excepcional. Obrigado, meu amigo. Nossa oração Prazer imenso, tá? é que você continue prosperando, sendo essa pessoa gentil, com coração do bem, voltada para o reino, e que nos dê o privilégio de outras ocasiões, David, Sim. estar aqui com a gente, né? Inclusive, eu tinha tantas perguntas para fazer ao Rafa sobre o Legendários, Pois é. né? E nós nem abordamos esse assunto, porque o Rafa, ele, além de participar, ele é um voluntário ativo ali nos Legendários. Então, quem sabe, numa próxima Uma outra oportunidade. o Rafa vem aqui para falar desse movimento aí dos Legendários, que eu tenho certeza que é dúvida de muita gente que nunca participou, mas que está nos ouvindo. Então, já fica o convite para a próxima. Tá bom, Rafa? Convido. Muito obrigado. É isso Olha, aí. pessoal, que alegria. Alegria, não tem coisa melhor do que sentar com pessoas maravilhosas e falar de Deus e falar da nossa vida, dos nossos testemunhos, seja relacionado à fé, seja relacionado aos negócios. Amém. Foi um tempo maravilhoso. Fala a sua rede social para quem está em casa te seguir ali no Instagram. Ó, Rafael D'Angelo, com PH o meu nome, tá? Rafael. Rafael. Isso é da época do meu pai. Farmácia com PH no passado, na França era escrito com PH e meu pai falou, meu filho vai ser DNA francês, então é Rafael. Rafael D'Angelo. Tá bom, gente? Segue lá qualquer dúvida que vocês tiverem sobre empreendedorismo, sobre incorporação e até mesmo sobre algum assunto que a gente falou aqui que despertou interesse. Será um prazer poder te responder. É isso aí. Um abraço para quem está assistindo até agora o nosso podcast. É agora. Né? Posso lançar aqui Fica um pedido para quem está lá? Coloca nos comentários qual é o próximo tema que você gostaria de ver Bacana. sendo pautado aqui na mesa do Pode Crer. Rapaz, interessante. Hein? Né? Coloca aí, quer ouvir sobre o quê? Sobre investimento, bolsa de valores, ramo imobiliário, dúvidas bíblicas, né? Enfim, o que você quiser, coloca aí nos comentários. Não deixa de seguir, compartilhar para todo mundo, pro vovô, pra vovó, né? Para todo mundo, papai, mamãe, irmão, pros vizinhos. Manda pro seu pastor da sua igreja, compartilha pros membros, vamos propagar essa palavra, não é isso aí? Exatamente. É isso aí. Gabriel, essa ideia da sugestão, ô Petros, eu termino em 1 minuto, tá bom? Algumas pessoas até já me procuraram e falaram assim, David, alinha com o Gabriel para ele trazer também conteúdo sobre direito, o que podemos, o que não podemos. Bacana, vamos dar um jeito nisso. É um assunto muito vasto, né? Pro dia a dia, Então, né? ficou agora. Então pronto, essa já vamos missão aí pra organizar você. isso aí. Tá bom? E o nosso próximo vai ser excepcional. Excepcional. É surpresa também, né? Surpresa, vamos deixar na surpresa. Então tá combinado. Já tá agendado. Gabriel, Mano, tamo junto. Até a próxima. Sempre. Sempre, sempre. Beijo no coração. Até a próxima semana. Até mais, excelência. Tchau, gente.